Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, nós hoje vamos continuar com a leitura e comentários do livro O Peregrino. Sim, e nós estávamos contando, né, mãe, que essa é uma alegoria que foi feita por John Bunyan, que foi um pregador da palavra do Senhor, que foi encarcerado por ele não concordar em pregar na igreja, apenas na igreja anglicana. Então, ele foi perseguido, ele foi encarcerado. Ele ficou 12 anos, né, Maria Cláudia? Sim. 12 anos preso. E nesses 12 anos, ele ficou meditando na palavra de Deus, ele ficou escrevendo esse livro, que se tornou um clássico da literatura cristã, né? É verdade. Então, nós contamos como esse homem encontrou um livro que é a palavra de Deus, e esse livro mostrou para ele o quanto ele era necessitado de Deus, quanto ele estava longe de Deus, e ele começou então a sua jornada a caminho da cidade celestial. O livro é a Bíblia Sagrada. É verdade. Né? Que acompanhava ele o tempo todo, e ele teve um sonho, né, Maria Cláudia? E nesse sonho ele via um homem desesperado pelos seus pecados, desesperado pelo peso do fardo que ele carregava. Você está falando do autor, né? O autor que teve essa revelação de Deus, sim. Sim. E ele fala que esse homem, né, que ele viu no sonho, ele estava desesperado pelo fardo do seu pecado, porque o fardo do pecado é um fardo pesado. E esse homem, né, que ele viu no sonho, ele sai da sua casa desesperado, procurando alívio para os seus pecados. Sim. Então, seguindo um pouco mais para frente, ele encontrou então um homem chamado Evangelista que ensinou qual era o caminho que deveria ser seguido. E então esse homem seguiu pelo caminho que foi indicado, e nessa direção ele chegou até o pântano do desânimo, que é onde todos aqueles pecados, todas aquelas culpas, todos aqueles remorsos querem afogar a pessoa. Parece que a pessoa perde toda a esperança, mas logo chega o auxílio, logo chega a ajuda e tira o cristão daquele lamaçal. E logo em seguida, então, ele encontrou o sábio segundo o mundo. E o sábio segundo o mundo fala para o cristão que ele deve ir para a vila da moralidade. Ou seja, muitas pessoas querem, até hoje tem a figura do coach, né, que é aquela pessoa que quer instruir os outros, né? E há aquela sabedoria segundo o mundo, ou seja, basta você se educar, basta você ser gentil com as pessoas, basta você estar dentro da moralidade. Não fazer que isso, o bem, né? Sim, não que isso seja, nós não devamos ser assim. Todas as pessoas têm esse dever, mas isso não tira o pecado. Sim. Isso não tira a convicção da pessoa de que ela precisa de Deus. E então o cristão saiu do caminho, né? Eu vou retomar aqui. Cristão deixa a estrada. Cristão finalmente concluiu que essas palavras persuasivas eram verdadeiras e o melhor seria seguir o conselho do sábio segundo o mundo. Então perguntou: como se chega à casa desse bom homem, que era o homem que daria ali os conselhos, né? O senhor legalidade, ou seja, a pessoa seguir uma conduta de regras, né? Sim. É o crente formal, né, Maria Cláudia? É o crente que está não preso apenas o crente, mas cristãos de forma geral e até pessoas que não são cristãs, não é? Mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, não é? Sim. Isso não é suficiente. Sim. Não adianta colocar uma tabela de regras para você seguir
e daí você seguindo essas regras você está salvo. Não. A conversão tem que ser de dentro para fora. A conversão tem que começar no coração. Não é só parar no coração, porque também tem pessoas que falam que basta o coração. Não é isso. Ela tem que começar no coração e ela tem que dar frutos, né, Maria? É verdade. Então, é um relacionamento, na verdade, com Deus, né? Essa caminhada do cristão, a Bíblia fala o que é que Deus pede de ti, senão que ames a justiça, pratiques a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, não existe autossuficiência nessa estrada. Porque para praticar a justiça, nós precisamos de Jesus, porque Ele é a justiça. É verdade, Ele é a nossa justiça, né? Sim. A Bíblia fala que Ele foi feito pelo Pai para nós, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, sem o Senhor Jesus, nós não temos justiça. Sem o Senhor Jesus, nós não entendemos o que é praticar a beneficência. E sem o Senhor Jesus, nós não andamos com Deus. E mais Não importante, temos comunhão com Deus. sem o Senhor Jesus, o fardo do pecado continua. É verdade. Que é um fardo muito pesado. É verdade. Então, ele saiu do caminho, né? E ele começa a andar. Assim, cristão saiu da estrada rumo à casa do Senhor Legalidade para buscar auxílio. Ao pé do monte, ele sente medo. Quando se aproximava daquele alto monte, cristão viu um grande penhasco que ameaçava desabar sobre a estrada e ficou com medo de seguir adiante, receoso de que as pedras lhe caíssem na cabeça. Então parou sem saber o que fazer. Seu fardo lhe parecia muito mais pesado do que antes. Clarões e relâmpagos saíam do monte e cristão, temendo ser queimado, tremia e estava apavorado. Nós vamos ler Êxodo capítulo 19, versículo 16. Êxodo capítulo 19, versículo 16. E depois nós vamos ver também Hebreus, porque aqui ele está falando sobre, fazendo aquela referência de quando o Senhor falou com Moisés no monte, não é? E houve relâmpagos e trovões, não é? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Sim, isso foi quando Deus apareceu na sua glória para o povo de Israel, não é? Na verdade, ele apareceu ali para Moisés. Por quê? Porque Moisés era o que tinha a comunhão com Deus, é que tinha o relacionamento com Deus. As outras pessoas não estavam num relacionamento com Deus. O coração do povo era duro, apesar de Deus falar com eles, apesar de Deus andar com eles, apesar de Deus fazer o sinal para eles, mas o coração deles era duro, se endurecia, se desviava do caminho. Por que nós falamos aquela pessoa está desviada? Porque acontece com o povo de Israel e como o cristão aqui. Sim. Sai do caminho. Às vezes vai para um lugar que está procurando a autossuficiência. Não, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa melhor, mas não consegue ser uma pessoa melhor se não for dependente de Deus, se não for entregue ao Senhor, se não andar no caminho com Deus. Sim. E agora, Hebreus 12, 21, diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É ali nessa passagem justamente do monte, quando Moisés estava diante da presença de Deus. Aí ele faz uma observação, né? Está comparando entre o Monte Horebe, né? Não é o Monte Horebe que está falando aí no começo de Moisés, e no capítulo 12, mãe, e no capítulo 12 de Hebreus. Entre o monte em que Deus aparecia para Moisés e o monte aonde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o Monte Sião, onde está Deus com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, não é? E então o Senhor, ele aparece para nós, não como ele apareceu para Moisés no Monte Horebe, mas
ele aparece para nós da forma como ele apareceu ali para os seus próprios discípulos, ou seja, em toda a sua glória, em todo o seu poder, mas também com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, né? Para nós não nos desviarmos do caminho, assim como o povo de Deus, o povo de Israel. Então eu vou continuar lendo aqui. Cristão vê evangelista aproximar-se e sente-se envergonhado. Começava a arrepender-se de ter seguido o conselho do sábio segundo o mundo, quando viu evangelista vir em sua direção e corou de vergonha, ou seja, ele ficou até ruborizado de vergonha. Evangelista aproximou-se dele e, encarando-o com olhar severo e grave, disse: cristão, o que está fazendo aqui? Sem saber o que responder, cristão permaneceu calado. Então veja... Ele se desviou do caminho que o evangelista tinha apontado, né? Sim. Porque o cristão, na caminhada dele, Maria Cláudia, muitas vezes ele ouve muitas pessoas que ele não deveria ouvir. Ele ouve muitos conselhos que ele não deveria ouvir. Por isso que é muito importante o cristão consultar a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Porque se o cristão conhecer a Palavra de Deus, ele não será enganado por ninguém. É verdade. Então, aí o Senhor envia o seu mensageiro, não é? Que é uma pessoa, né? Que leva a palavra de Deus. O evangelista é aquele que conhece a palavra, que já entendeu essa realidade. Sim, o difícil hoje é conhecer os evangelistas verdadeiros. É verdade. Porque tem muitos falsos evangelistas. E tem muita gente dando conselho no caminho, né? Sim. O cristão não tinha pedido nada, não tinha falado nada, veio o homem Sempre dar o vem. conselho, Sim. não é? Não, você vai ser bom, você vai viver na moralidade, você vai viver na legalidade, você vai ter uma vida confortável, não é? Sem Jesus. Sem Jesus. Pare com esse caminho, não ande no caminho, não ande com Deus, né? Você vai ser autossuficiente. E foi aí que aconteceu que ele quase morreu ali naquela avalanche perto daquele penhasco. Por que você se afastou do caminho? Ele falou assim, o evangelista: você não é aquele homem que eu encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição? Perguntou o evangelista. Sim, sou eu. Não te indiquei o portão estreito? Confrontou o evangelista. Sim, respondeu o cristão mais uma vez. Então, como você se desviou tão rápido do caminho? Então o cristão explica: assim que saí do pântano do desânimo, encontrei um homem que me convenceu de que naquela vila adiante eu poderia encontrar uma pessoa capaz de livrar-me do meu fardo. E quem era ele? Pareceu-me uma pessoa respeitável. Falou tanto que me convenceu, então vim para cá. Mas quando cheguei aqui, tive medo de que o monte desabasse sobre mim e me esmagasse, portanto, não me atrevi a prosseguir. Então veja, mãe, que aí está fazendo uma alegoria bem forte em relação à legalidade, como você falou, até a lei antiga, né? A lei Sim. que foi dada por Moisés. Sim. Porque foi esse monte que quase Sim. caiu sobre ele. Sim, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, fala que a lei de Moisés, claro que nós temos uma outra lei hoje, que é a lei de Jesus, mas que a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Sim, Então nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. sim. Se a gente insistir em permanecer na lei, é como a sensação que ele teve aí, que o monte ia cair sobre ele. Sim. Porque aumenta ainda a sensação do pecado, o acusador acusando, né, Sim. que é o diabo, e o pecado com aquele peso terrível que nós não podemos suportar, porque ninguém pode suportar o fardo do pecado, e o único que pode livrar o pecador do fardo do pecado é Jesus, quando Jesus entrega para o pecador o próprio fardo dele, que é leve e suave. Porque, irmãos, qual é a finalidade da lei? Nós temos que entender isso, né? A lei veio justamente para nos mostrar que nós somos pecadores. Justamente porque ninguém consegue cumprir a lei, exceto o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu em si a própria lei, né? Que jamais
teve qualquer contradição nele, não é? Ele fez tudo certo, ele foi o justo. Ele foi o que cumpriu a justiça Cláudia, de Deus. Aquele hino que fala foi na cruz. Sim. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Depois ele fala também esse hino da lei, né? Sim, mas um dia eu senti o meu pecado e vi sobre mim a espada da lei, o castigo da lei. Por quê? Lei de Moisés. Exatamente, porque é a lei que mostra para nós o quanto nós precisamos de Deus. E foi isso que a maioria das pessoas que estavam ali na religião judaica não conseguiram entender. Que Jesus veio para nos mostrar que nós precisamos de Deus, que nós precisamos, a lei veio, aliás, para nos mostrar que nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos de um intercessor, nós precisamos de um Salvador. Ninguém é autossuficiente, ninguém é bom o suficiente para alcançar, para merecer a graça de Deus. A lei veio para mostrar o quanto o pecado era maligno, o quanto esse fardo era pesado. A gente tinha que sentir esse fardo pesado para clamar por um Salvador, para pedir por um Salvador. Na hora que o pecador vê que a lei não pode salvá-lo, que o fardo é pesado demais, aí ele clama por socorro e ele clama por Jesus. É verdade. Então, seguindo aqui, o evangelista pergunta, o que esse homem lhe disse? Quis saber aonde e eu lhe contei, continuou o cristão. E o que ele disse? Perguntou-me se eu tinha família. Disse-lhe que tinha, mas que eu andava tão oprimido por esse fardo às costas que já não conseguia sentir-me bem em sua companhia. E que mais ele disse? Disse que eu devia livrar-me logo do fardo. Quando lhe contei que me dirigia ao portão estreito para receber instruções sobre o lugar da libertação, ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto. Sempre o diabo, sempre Satanás, com uma aparência de sabedoria, vai querer mostrar um caminho mais curto, vindo para cá na esperança de livrar-me do fardo mais depressa, mas quando cheguei aqui e vi como as coisas são, parei assustado e agora não sei o que fazer, confessou o cristão. Isso é um perigo, os cristãos quererem o caminho mais curto, o caminho mais largo, porque ninguém gosta de passar aperto, ninguém gosta do caminho apertado. E ninguém gosta de se humilhar também diante de Deus, de dizer, Deus, eu preciso do Senhor, me ajude todos os dias, pedir perdão todos os dias pelos seus pecados. As pessoas querem o quê? Parecer justas. A Bíblia fala, o Senhor fala, que o fariseu falava, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu não sou como os outros, tem gente que é tão ruim como esse publicano. Não estamos falando contra o jejum, claro que o crente tem que jejuar, o crente tem que orar, mas ele estava se justificando pelas suas próprias obras. Sim. Então, evangelista falou, então fique aí e escute. Vou mostrar-lhe o que Deus diz. Cristão tremia enquanto evangelista lia na palavra o seguinte, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ele está falando aqui Hebreus 12, 25, ainda fazendo essa referência ao povo de Israel, O povo de Israel rejeitou a palavra de Deus, foi murmurador, foi idólatra, se prostituiu diante de outros deuses e aconteceu isso que nós lemos aí, que saíram relâmpagos e trovões e tudo mais, Deus na sua ira, não é? E aí, então, Hebreus fala, quanto mais nós se rejeitarmos a palavra de salvação, de amor, de graça de Deus, virarmos, desviarmos do caminho, né? Eu vou ler de novo aqui. Sim. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Sim. Então, e aí depois ele lê, em Hebreus 10, 35.
Mas o meu... Não, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, em algumas Bíblias está, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não me agradei dele. Sim. Né? Então, o evangelista aplicou essas palavras a cristão. Você se desviou do caminho da paz, veio para este lugar perigoso e quase perdeu a sua vida. Ao ouvir essas palavras, cristão prostrou-se e clamou: ai de mim, estou perdido. Evangelista, porém, tomando pela mão, disse: todo pecado e blasfêmia estão perdoados aos homens. Pare de duvidar e creia. Aqui é uma referência tanto a Mateus 12:31 quanto a João 20:27. O Senhor fala para nós que todos os pecados são perdoados. É claro que exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa sabe que é Deus que está trabalhando e fala que é Satanás. Né? Quando isso acontece, então não existe perdão. Mas qualquer outro pecado é perdoado, e não existe pecado grande demais que o Senhor Jesus, que o sangue de Jesus não possa transformar. Cristão sentiu-se encorajado e levantou-se tremendo, dizendo a evangelista... Não, o evangelista que disse: redobre a sua atenção o que vou lhe dizer. Vou mostrar-lhe quem o enganou e quem foi que o enviou. O homem que o encontrou foi sábio segundo o mundo. Tem o nome certo, pois ele é mundano, ama a moralidade e o acúmulo das virtudes, mas não dá ouvidos aos ensinamentos da cruz e da salvação. Então nós temos que ficar já advertidos, né, em relação ao sábio segundo o mundo, porque muitas pessoas vêm, Maria Cláudia, muitas vezes com provérbios mundanos, Sim. com coisas Virtudes, que parecem né, que são bonitas, sim, né? Sim. Olha que coisa linda, inclusive às vezes até livros, Sim, né? Olha que de livros, autoajuda, livros de autoajuda, olha que coisa linda que esse autor falou, mas são coisas vazias, coisas que excluem a participação da cruz de Jesus na nossa vida, porque na cruz está a nossa redenção, na cruz está a nossa salvação, e nós não podemos desprezar o valor da cruz. Sim, então ele continua aqui: havia 3 erros no conselho do sábio segundo o mundo. Ele o fez abandonar o caminho certo, procurou tornar a cruz repulsiva para você, ou seja, dizer que não é necessária a cruz. Né? Quantas religiões existem, até cristãs, que a pessoa acredita que pela obra dela, pela virtude dela, ela vai conseguir a salvação, ela vai merecer o céu, mas não, o centro da salvação, o centro do pensamento cristão tem que ser a cruz. E o enviou pela estrada que conduz à morte. Cristão pensou que tivesse chegado a hora da morte e exclamou: fui um tolo em dar ouvidos a sábio segundo o mundo e abandonar o caminho certo. Então o evangelista lhe mostrou o caminho por onde devia voltar à estrada que conduz ao portão estreito e o advertiu de modo a não se deixar enganar novamente. Quando o cristão comunicou-lhe sua decisão de retornar, o evangelista sorriu e lhe desejou boa viagem, Deus o acompanhe. Então você que está também nesse caminho, talvez você tenha ouvido tantas coisas, talvez também, Satanás tenha te enganado. Não pensar que é tarde demais para retornar. Sim, sempre tem, enquanto a vida é esperança. Sim, o Senhor é misericórdia. Sim. Né? Não quer que ninguém se perca. Sim, e hoje ele está colocando o evangelista aqui no seu caminho, que somos nós, a nossa voz que está chegando aí, é Deus falando com você. Volte, você que enveredou pelo legalismo, você que talvez não se sente desviado, mas você acha que está bem, você acha que você é igreja sozinho, você não busca mais a Deus, você não congrega mais. Volte para o caminho, volte para casa. Nós vamos orar agora e depois nós vamos ouvir o hino Volte. Hoje é o dia de voltar. Vamos fazer essa oração juntos. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Me aceite de volta. Eu estou aqui confessando que preciso do Senhor,
que não existe bondade suficiente em mim, que não existe justiça suficiente em mim. Preciso da tua salvação, preciso retornar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um verdadeiro cristão. Eu quero andar com o Senhor. Amém. Você que quer fazer parte da Igreja Deus é Amor, pode acessar o nosso site www.ipda.com.br. Você vai achar a Igreja Deus é Amor mais próxima da sua casa. E você que quer ter acesso aos nossos estudos bíblicos, se inscreva no nosso canal Programa Espaço Família Cristã.